Uma das consequências diretas da invasão do Talibã ao Afeganistão é justamente a privação novamente dos direitos das mulheres à educação e ao direito do trabalho. Então veja, no vídeo de hoje você vai entender à luz das escrituras sagradas como é que Deus enxerga uma situação como essa. Porque desde o princípio, tanto o homem quanto a mulher foram investidos de poder divino pelo Altíssimo. Então sou Douglas Carvalho e vamos esclarecer nesse vídeo sobre esse assunto. Vem comigo. E aí, pessoas eternas, sejam bem-vindos ao meu canal. Então hoje basicamente nós vamos tratar sobre um assunto que é de interesse principalmente para o sexo feminino, mas se você é homem e caiu nesse vídeo, fica aqui porque você vai entender um princípio espiritual que vai edificar muito teu casamento, que é empoderamento feminino. Então, antes de a gente dar continuidade ao vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que vocês possam receber mais materiais ao longo do tempo. Vamos ao vídeo. Empoderamento é uma palavra muito utilizada na sociedade ocidental, no qual é investir de poder a alguém. Então veja, hoje as mulheres elas assumem papéis, principalmente em espaços de trabalho, que anteriormente elas não assumiam. Hoje você vê, por exemplo, as mulheres assumindo papel na engenharia, na ciência da computação. Então ela ganhou ao longo do tempo espaços gradativamente que antes elas não exerciam. Então veja, empoderamento feminino também envolve ela ter a autonomia dela em termos de finanças, conquistar suas próprias coisas do tipo. Mas é um tipo de empoderamento natural. E no vídeo de hoje você vai entender o que é que significa empoderar segundo a ótica de Deus, segundo a visão de Deus. Empoderar é investir de poder. E foi justamente isso que ele fez desde o princípio da criação, quando ele criou o ser humano. Algumas versões falam a palavra homem, mas no original grego, e aí uma das bíblias bem legais que a gente pode verificar isso é a Bíblia King James de 1611. A versão final, a versão mais próxima do original é investiu de poder ou deu poder e autoridade tanto para o homem quanto para a mulher, para os seres humanos. A Bíblia diz o seguinte: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então veja aqui que Deus empoderou tanto o homem quanto a mulher em termos de domínio, de exercer autoridade sobre coisas e sobre animais. A gente vê aqui também que essa autoridade, não está explícito isso, mas dá a entender que essa autoridade ela é exercida por meio de palavras, porque é assim que Deus criou o mundo. Ele exerceu sua autoridade ou seu domínio falando. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, a forma de governo que foi investida espiritualmente no ser humano, homem e mulher, portanto, foi por meio de palavras. Então, quando nós declaramos, quando nós falamos a uma situação, quando nós damos uma ordem a um animal, isso antes da queda, dá-se a entender que os animais obedeciam inconsequentemente a ordem dada pelos seres humanos com base em palavras. Então, a autoridade espiritual que foi dada por Deus no princípio, ela foi baseada nas palavras. Porque já imaginou como é que eu poderia exercer autoridade ou domínio sobre um ser vivo que é muito maior que eu, a exemplo de um elefante, ou que dirá, por exemplo, uma girafa? Então, essa autoridade dá-se a entender que ela foi exercida por meio de palavras desde o princípio. Então, quando Adão ou Eva via um animal e dizia, olha, vá para acolá, ele tinha que obedecer. Mas o princípio da autoridade, ele é baseado no amor. Quando você diz que Deus empoderou ou investiu poder no ser humano, isso quer dizer que esse poder dado ao ser humano foi transferido a ele para que ele exerça em amor. E por quê? Porque a fé só funciona pelo amor. A Bíblia diz isso. E a fé, ela só é liberada pela fala. Também a Bíblia diz isso. Então, em outras palavras, o amor é a base da autoridade. Quando alguém foge do amor divino para exercer a autoridade, nós dizemos que essa pessoa é autoritarista, uma pessoa que apenas quer que os seus desejos egoístas e pessoais sejam impostos sobre outras pessoas. Pode ser de um homem para com a mulher ou de um homem para toda a sua família. Mas o que interessa no vídeo de hoje é do tratamento do homem para com a mulher. Veja, quando o homem e a mulher pecaram, uma das consequências diretas à mulher foi justamente a dependência emocional dela do homem. Do homem dominar de forma errada a mulher. Porque a Bíblia diz o seguinte: para a mulher sentenciou o Senhor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio agonia darás à luz filhos.
Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então veja, uma das consequências diretas da queda da mulher foi justamente a multiplicação de dores de parto. Mas a boa notícia é que quando Jesus veio e deixou o Espírito Santo, essa situação de queda foi aniquilada. Então você, mulher cristã, que está prestes, por exemplo, a ter um filho, você pode sim orar a Deus para que as dores de parto não sejam estrambólicas, porque essas dores de parto multiplicadas só vieram devido ao pecado, quando o pecado entrou no mundo. Mas o X da questão aqui, de interesse desse vídeo, é justamente que você entenda que devido a esse pecado inicial, o desejo da mulher ficou para com o marido e não para com Deus. E ela ficou dominada emocionalmente do marido. Então o marido, ainda que ela tente exercer influência, ela possa querer manipular o marido em alguma situação, no final das contas quem dá a palavra final sempre é o marido de forma egoísta. E isso daí é uma forma de domínio que foi exercido com base na chegada do pecado ao mundo. Mas quando Jesus veio, ele resolveu essa questão. Ele deixou o Espírito Santo no mundo e com base no Espírito Santo de Deus, a ordem foi novamente colocada nos devidos lugares. Tanto o homem quanto a mulher foram empoderados. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele disse aos discípulos, e esses discípulos eram tanto homens quanto mulheres: olha, vá para Jerusalém, porque lá vocês serão investidos de poder. Vocês serão revestidos do poder do alto. Em outras palavras, o Espírito Santo viria sobre a vida de cada um deles e investiria poder divino sobre a vida de cada um deles. E foi justamente isso que aconteceu em Atos capítulo 1, versículo 8. E todos foram para aquele lugar, inclusive a própria mãe biológica de Jesus estava lá e esperou a descida do Espírito Santo naquele local e foi revestida de poder divino, juntamente com Maria Madalena e outras discípulas do Senhor. Então o X da questão aqui é, tanto homem quanto mulher na nova aliança, ambos possuem revestimento de poder divino para exercer autoridade por meio de palavras. Então, quando você vê o contexto de um casamento em que apenas o homem tem a voz de decisão das coisas, esse casamento está correndo o risco de ser completamente destruído, porque ele está andando segundo os princípios da queda, da pós-queda do homem, da chegada do pecado a este mundo. Então, quando a gente vê uma sociedade como o Afeganistão e o Talibã trazendo ideias de que o homem deve exercer domínio sobre a mulher, impedindo que ela sonhe, impedindo que ela exerça uma profissão, de que ela estude, nós estamos aí baseando-se em um princípio de queda do mundo, num princípio no qual chegou o pecado no mundo. E aí quando você vai para o contexto de casamento cristão, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Essa questão de submissão não é que ela vai apenas ouvir ordens do marido e ponto final. Não é isso que se trata. A Bíblia expressa que ela vai ser submissa no sentido de dar apoio a uma visão do marido. Em outras palavras, ela vai ser aquela que vai também assumir uma visão que foi dada por Deus ao marido para que ambos possam cumprir um só propósito. Porque a Bíblia diz que quando o marido se une à esposa, ambos se tornam uma só carne. Uma só carne indica uma só alma. É isso que a Bíblia, na essência, quer dizer. Uma só alma, ela sempre vai andar em unidade. Uma só alma vai pensar da mesma forma. Uma só alma ou uma só carne, em outras palavras, vão pensar como uma única pessoa estivesse pensando. Então esse é o desejo de Deus desde a fundação do mundo para o casamento cristão, para a união entre um homem e uma mulher, que ambos pensem da mesma forma, porque onde há unidade, aí há poder de Deus sendo liberado. A Bíblia diz o seguinte lá em Amós: poderão, portanto, dois andarem juntos se não houver concordância? A resposta implícita é que não existe essa possibilidade, que somente quando duas pessoas estão em concordância que a unidade opera a bênção do Senhor. Então, se você já é casada e você percebe que mesmo seu marido sendo cristão, ele te oprime, ele impede que você trabalhe, ele impede que você exerça os seus sonhos, vá para a palavra de Deus, apresente as escrituras a Deus e o próprio Deus vai respaldar você, porque ele honra a sua própria palavra. A Bíblia diz sobre casamento o seguinte: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros de seu corpo.
Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então, em outras palavras, a situação no casamento se tornou tão delicada que a questão de domínio do homem em relação à mulher após a queda foi abolida, de modo que existe em si uma igualdade entre homens e mulheres no lar cristão. E essa igualdade é com base no poder divino que foi investido desde o princípio, portanto baseado no poder do Espírito Santo. Mas observe que mesmo na questão conjugal, existe sim uma diferença hierárquica em termos de funções. O papel do marido é amar a esposa no mesmo nível de amor que Cristo amou a igreja. Quando se fala de igreja, se fala daquelas pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador. E isso só foi possível porque Cristo morreu na cruz e foi ao inferno por todos os pecadores. Quando um pecador aceita Jesus, automaticamente ele se torna a igreja de Deus. Mas trazendo isso para o contexto conjugal, quando o homem exerce esse tipo de amor para a mulher, ele está em equilíbrio com ela, porque ele vai começar a amar a esposa como ele ama a si mesmo, segundo o amor divino. Eu nunca vou poder amar a esposa se eu não amo a mim mesmo, e vice-versa. Então, por isso que no casamento, na conjugação, na união matrimonial, é obrigatoriamente necessário que esse empoderamento esteja tanto para o homem quanto para a mulher. Esse empoderamento que eu me refiro aqui é o poder criativo de sonhar alto, de projetar grandes coisas, de saber que Deus está com ambos, de saber que dois, na verdade, se tornaram um. Essa é uma matemática louca e impossível no reino de Deus, porque segundo a Bíblia, a minha e a sua Bíblia, quando um homem e uma mulher se unem, ambos se tornam uma só carne, uma só mente, com um único parecer. Então, sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Infelizmente, muitos contextos sociais ainda abrangem uma visão de que a mulher deve ser um lixo, que a mulher deve estar sujeita ao homem, fazendo sempre as vontades masculinas, fazendo um bel prazer sexual aos homens, quando na verdade a Bíblia fala o contrário de tudo isso. Segundo a palavra de Deus, com base na nova aliança, tanto homens quanto mulheres são empoderados em Deus para serem seres fantásticos, criativos e que dominam esse mundo por palavras. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, compartilha com quem você ama e quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom!